Amém. Podem descer. Deus abençoe vocês. Vamos orar agora, queridos, pela vida do pastor Floriano, pedindo ao Senhor que Deus possa falar ao nosso coração pela palavra que vai ser pregada nessa noite em nome de Jesus. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos e agora te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor tem feito tão constantemente, o Senhor continue a usar nessa noite teu servo, pastor Floriano, para falar ao nosso coração a palavra viva do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos que o Espírito Santo do Senhor é quem nos capacita. E nós cremos também que o Senhor é que ilumina o nosso entendimento. Que nessa noite, ó Deus, nosso coração seja mais uma vez edificado, fortalecido pela Tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. É uma satisfação estarmos aqui nesta noite, depois de algum tempo que nós não temos vindo aqui, mas nós temos orado pela igreja e nós sabemos que Deus tem um propósito para essa igreja. Que Deus realmente possa continuar abençoando o seu pastor, seus pastores, e também continuar atuando no seu conselho, junta diaconal, as sociedades internas, que na realidade aqui são mais grupos familiares, os ministérios, e que Deus possa continuar abençoando a vida de todos aqueles que estão aqui nesta noite. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 37. Versículos de 1 a 4 apenas. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talá, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te pedir que tu esteja nos usando nessa noite, que o teu Espírito, Senhor, esteja atuando na vida de todos aqueles que estão aqui essa noite. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós pensamos na família, mês da família. E quando nós olhamos para o passado na Bíblia, nós temos famílias extraordinárias. Algumas diferentes dos nossos dias, mas são famílias do Senhor. Eu estou pensando um pouco na família de Jacó. E, é claro, nos seus filhos. Não dá para falar de todos os filhos dele. Mas, quando nós oramos, nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas quem eram Abraão, Isaac e Jacó? Eu creio que todo mundo já leu o livro de Gênesis e conhece bem a vida de Jacó. Mas eu diria que é uma das primeiras famílias assim que nós formamos, e aliás é a família que teve 12 filhos, e os 12 filhos formavam as 12 tribos de Israel. Que posteriormente se tornou, ou seja, em termos dessas famílias, veio Jesus Cristo, da descendência de Judá, um dos filhos. E, através de Jesus Cristo, nós temos a igreja que nós temos hoje. Deus já havia escolhido Jacó como continuador da bênção de Abraão, embora ele tivesse nascido com outro irmão, Esaú, e aliás Esaú era o principal, que era o primeiro, o primogênito, mas Deus havia escolhido Jacó para ser o continuador. Seu pai Isaac amava mais Esaú, e sua mãe Rebeca amava mais Jacó. Esse é um problema, às vezes, de famílias. É um problema sério, porque quando um gosta de um e o outro gosta de outro, geralmente dá problema. Geralmente as famílias têm problema nessa área. Será que isso continua acontecendo? Será que tem pai que gosta mais de um filho e mãe que gosta mais de outro? Geralmente os filhos reclamam. Os filhos sempre falam, o papai gosta mais de fulano, a mamãe gosta mais de ciclano. Mas, na verdade, se nós pensarmos direitinho, os dois amam todos. Só que, às vezes, tem algumas preferências por algumas coisas.
Nós pensávamos em Jacó, ele gostava de Esaú porque ele era um exímio caçador e trazia comidas gostosas para ele, fazia um assado gostoso para ele. Então ele gostava muito da comida de Esaú, o jeito de Esaú. Já a sua mãe era diferente. Ela gostava mais de Jacó, que era mais pacato, mais tranquilo, mais caseiro. Gostava mais das coisas da casa. Mas isso aí deu uma briga. Porque em determinado momento, uma das coisas mais importantes que nós temos notado, tem falhado hoje, é buscar a bênção dos pais. Tem muitas crianças, muitos adultos hoje, homens, que não buscam mais a bênção do pai. Antigamente as pessoas falavam: pai, o senhor me abençoa? Mãe, você me abençoa? Eu estou indo para tal lugar, me abençoa. Levantava de manhã para mim: tua bênção, minha mãe. Ô, tua bênção, minha manhinha. Ô, mãe. As pessoas geralmente gostavam de pedir a bênção. E olha, biblicamente, vocês vão ver que é uma disputa pela bênção. Os filhos todos querem ser abençoados. E a bênção dessas pessoas caía certinho. Deus abençoava os pais na bênção aos filhos. Nós temos notado, por exemplo, em casamentos, geralmente os filhos falam assim: eu vou casar de qualquer maneira. Não faz isso não, busca a bênção dos pais. É muito importante a bênção dos pais. Quando os pais o abençoam no casamento, pode ter certeza que vai dar certo. Meus irmãos, nós precisamos de entender o que estava acontecendo. Jacó era o escolhido. Mas Jacó, com essa briga de buscar essa bênção final, teve uma questão. Ele acabou roubando a bênção de Esaú. Ele era enganador. Ele ainda não tinha tido uma experiência, quem sabe, com Deus na sua totalidade. Mais tarde ele vai ter, no Val de Jaboque. Mas nós vamos ver que nesse momento, ele realmente queria. A mãe falou para ele, falou assim: vai lá e pega a bênção. Esaú vai dar a bênção. E ele foi. Esaú não. No caso, Isaac. Vai dar a bênção. E ele foi então no lugar de Esaú. E chegando lá, é claro, a voz dele era diferente. Ele não era peludo, o irmão era peludo. A roupa dele cheirava diferente, porque o outro vivia caçando. E a mãe moldou o Jacó com todas as formas para ele parecer com o irmão. E na hora da bênção, ele levou a comida que a mãe tinha feito para o pai. E o pai realmente abençoou ele como se fosse o Esaú, que era o primogênito. Mas ele já tinha ganho do irmão direito de progenitura também. Quando a gente começa a perceber isso aí, eu diria, existem em alguns momentos dificuldades nas famílias. Mas Deus tem os seus propósitos. E Deus realmente tinha um propósito para a vida de Jacó. E Jacó foi obrigado a sair dali fugido, porque seu irmão realmente queria matá-lo. E ele foi para a casa da família da sua mãe. Foi para a casa de um tio dele que se chamava Labão. Só que o Labão era enrolão igual a ele. Mentia direto. E acabou que ele foi enganado pelo tio. Ele que enganou o irmão, agora foi enganado pelo tio. O que aconteceu? Ele gostava da moça, da filha de Labão. Ele gostava de Raquel. Ele queria realmente casar-se com Raquel. Então ele pediu a Labão para casar com Raquel. O Labão disse: perfeito, você pode casar com ela. Mas você vai ter que trabalhar 7 anos na minha terra, cuidando das ovelhas e outras coisas, mas para você poder casar com ela. E ele falou: eu faço. É bom. 7 anos trabalhando para conseguir uma esposa. Terminou os 7 anos, ele chegou para Labão e disse assim: agora eu quero a minha esposa. Aí fizeram uma festa, Labão deu uma festa, certamente deve ter bebido alguma coisa, porque na verdade o Jacó não conheceu a esposa, aquele que gostava. Porque ele foi para a tenda e levaram a Lia, que era a irmã da Raquel.
E então o que aconteceu? No outro dia, quando ele levantou, ele disse, ele viu que na realidade ele tinha dormido com a Lia e não com a Raquel. O pai das meninas enganou ele. Aí ele falou assim, mas eu quero a Raquel, não quero Lia. Eu falei assim, tudo bem, então você vai trabalhar mais 7 anos para ter ela. Aqui na nossa terra, a primogênita casa primeiro. Bem, ele falou, eu trabalho mais 7 anos. 14 anos para poder ter a esposa. Eu fico pensando hoje, será que os rapazes estariam dispostos a isso? Trabalhar 14 anos para conseguir uma esposa? Bem, ele fez isso. Ele conseguiu isso aí. A família agora estava tranquila, ele estava casado com as duas agora. Esse era um princípio da época. Mas eu diria que, na realidade, depois que ele casou, ele falou, agora eu vou embora. O tio dele falou, de jeito nenhum. Você trabalhou para mim com 14 anos, agora você tem que viver a sua vida aqui com as minhas filhas. Aí ele trabalhou mais 6 anos, só que agora havia um salário para ele. E o salário era bem preparado, ou seja, de acordo com o nascimento das ovelhas. Se nascesse assalpicado, se nascesse... Dependendo do nascimento, ele recebia. Só que o Labão enganava ele. Pegava todas aquelas que poderiam dar aquela cor e levavam para os outros filhos que estavam longe, para não nascer nenhuma com aquela cor. Só que Deus abençoou. E Deus fez que, mesmo assim, aos poucos ele fosse conseguindo tudo aquilo quase que Labão tinha. E ele se enriqueceu em 6 anos. Ele tinha muito dinheiro, muito gado, camelos, tudo quanto é tipo de coisa. Mas depois de 20 anos que está na casa do tio, agora ele não via mais o tio com bons olhos, porque ele olhava para ele, porque estava pegando as coisas dele. Os cunhados também não queriam vê-lo. E o que é que ele faz? Ele resolve voltar. E ele volta. Nós vamos tentar ver o seguinte. Logo que ele volta, ele tem um problema com o encontro com seu irmão, depois de 20 anos. E ele vai, então, conseguir fazer as pazes com o irmão. E vai entrar na terra. E ele vai chegar lá, a sua mãe já tinha morrido. Esse foi um dos problemas que ele teve. Ao sair de casa, ele não pôde ver a mãe quando voltou. Só o pai estava vivo. Mais tarde, ele e o irmão vão enterrar o pai. E depois, parece que ele ficou com medo, que agora que o pai estava morto, o irmão iria fazer alguma coisa com ele. Mas não. O próprio Esaú chegou para Jacó e falou assim, não, eu tenho muito gado, muita riqueza, e eu vou sair para outra região e vou deixar você aqui. E os dois passaram a viver bem, tranquilo. E Jacó, então, agora com 11 filhos já, o último filho que ele teve foi já na terra, que foi Benjamim, e ao ter Benjamim, a esposa morreu, a Raquel morreu, de parto. Notamos então que depois ele tem os 12 filhos. Mas nesse contexto então, ele começa a viver na terra e um dos filhos, que é, no caso principal, no contexto da história dali, é José, que era o 11º, que era um dos filhos da esposa que ele amava, que era Raquel, ele fazia tudo por ele. Mandou fazer até uma roupa especial para ele, de manga especial, manga comprida, uma roupa especial, muito bonita, talvez a melhor da época. E os irmãos ficaram muito chateados. Os irmãos ficaram muito invocados com aquele rapaz. Porque o pai dedicava quase que todo o amor a ele, a José. E José, na realidade, tinha 17 anos nessa época. E ao ter 17 anos, ele fazia tudo que o pai mandava. E o pai dizia, você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar os seus irmãos. Só que os irmãos não queriam saber dele. Os irmãos estavam muito chateados com ele, porque ele havia tomado o amor do pai. Meus irmãos, é muito triste quando os irmãos vivem desta forma. Mas eu fico pensando, então, nesse contexto. No contexto realmente que aconteceu. Porque, na verdade, esse rapaz, poderia ser qualquer rapaz aqui da igreja, com essa idade, 16, 17 anos.
Se vocês pensarem, talvez eu não tenha pensado, hoje é o dia da mocidade presbiteriana. É o dia do jovem. Eu fiquei pensando, por que não levantar a vida de José pensando nos jovens da igreja? E José, na realidade, tinha um princípio fabuloso. José era um sonhador. Eu acredito que muitos rapazes também são sonhadores. Ficam sonhando na moça que ele vai namorar, no que ele vai ganhar no futuro, no emprego que ele vai ter. Na verdade, a rapaziada é sonhadora. Fica sonhando com coisas do futuro, pensando em coisas que vão conseguir lá na frente. Mas nesse momento, esse sonhador que é José, vai ter um sonho. E o sonho dele está descrito na Bíblia. Atávamos os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu feixe. Ou seja, logo eles perceberam, ele está dizendo que vai dominar sobre nós. Todos nós vamos nos humilhar diante dele. E aí ficaram mais irados ainda com José. Eles não queriam nem saber de José. Depois ele tem um segundo sonho. E aí o sonho foi pesado, mais pesado ainda. E diz que o seu sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Eu espero que nenhum de vocês sonhe desse tipo de coisa. Porque certamente vão criar a ira dos irmãos. E os pais também não vão gostar. Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos, todos vão se inclinar diante de você? Mas era um sonho dado por Deus. Deus havia dado esse sonho a José. Deus havia mostrado a José algo que aconteceria no futuro da sua vida. Eu acredito que Deus continua a mostrar a muitos jovens o caminho que Deus quer. O que Ele quer realmente que você seja. Não o que você quer ser, mas o que Deus quer que você seja. Por isso é necessário vida de oração, comunhão com o Senhor, buscar realmente resposta de Deus, para saber o que Deus quer, o que Deus realmente está interessado em você. Deus tem um plano para a sua vida. Você pode ter certeza disso, Deus tem um plano. Você pode andar segundo o plano de Deus, ou você pode negar o plano de Deus, vai sofrer bastante por causa disso. Porque quando você anda segundo a vontade de Deus, a bênção é certa. José, então, na realidade, continuou dessa forma. E um dia seu pai disse para ele, vá lá e vê o que seus irmãos estão fazendo. E ele foi lá, no campo. Seus irmãos estão no campo. E ele vai ao campo, então, para olhar os irmãos. Os irmãos tinham outro problema com ele. É que tudo que ele via lá dos irmãos, ele contava para o pai. Ora, para os irmãos isso era terrível. O pai sabia tudo que eles faziam, porque o menino falava mesmo. Contava tudo. Bem, se nós pensarmos direitinho, tem muitos rapazes que podem fazer isso com os irmãos. Mamãe, meu irmão está fazendo isso. E é claro que vai haver desavença. Vai haver problemas entre esses rapazes. Bom, nós colocamos então o seguinte, o ciúme dos irmãos era muito grande. E quando eles viram José vindo de longe, eles logo imaginaram, vamos matá-lo. Tão longe do pai, o pai não vai saber. Ninguém está vendo nada. Só que Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Não tem jeito de você fazer nada escondido. Você pode olhar para um lado, para o outro, não vai adiantar nada. Ninguém está vendo? Moisés também pensava assim. Quando ele matou o egípcio, ele olhou para um lado e para o outro. Não viu ninguém. Mas no outro dia, um judeu estava falando para ele, você quer fazer comigo a mesma coisa que fez com o outro? Na verdade, e Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus conhece o seu coração. Não adianta você querer fazer coisas escondidas dos pais. Mas eles quiseram então matar José. E eles pegaram José. Primeira coisa que fizeram, tiraram a sua túnica. Porque era um motivo de briga entre eles. Aquela túnica era uma túnica especial. O pai havia dado essa túnica só para ele. Nenhum dos outros receberam.
Então eles tiraram a túnica dele, pegaram ele e jogaram dentro de um poço, no deserto, sem água. Era um buraco, se chovesse, enchia, mas não havia chuva naquela região. E ele estava lá embaixo. Ele implorava, ele pedia, e eles iriam matá-lo. O pensamento deles era matá-lo. Aliás, no início eles queriam matá-lo. Se não fosse Rúben, na realidade eles teriam matado logo no início. Mas Rúben, que era o principal, ou seja, o mais idoso dos irmãos, ele na realidade disse assim, não vamos matá-lo não. E pediram para ele colocar ele lá embaixo. Ele foi colocado, mas o Rubem saiu. E agora eles iriam matá-lo. Mas aí Judá resolveu a questão. Judá chegou e falou assim, bem, o sangue de nosso irmão não pode acontecer. Nós não podemos matar nosso irmão, o sangue dele vai ficar em nossas mãos. Então vamos vendê-lo. Está passando uma caravana de midianitas, vamos vendê-lo. Eles vão vender, vão levar ele para outra região. Então pegaram o José e venderam ele para os midianitas. E os midianitas o levaram para o Egito. E agora eu fico pensando na cabeça do sonhador. Ele que sonhava tantas coisas, os irmãos iriam se colocar diante dele, os pais iriam se colocar diante dele, e agora está sendo vendido como escravo. E foi como escravo para uma outra terra. Chegando lá, ele foi vendido para um comandante do principal do Egito, Faraó, para Potifar. E Potifar, então, o pegou, ele botou ele como trabalhador. José devia sofrer muito no coração. Lembrança do pai, lembrança da família. Se tem uma coisa que nós sentimos falta é da família. Todos nós sentimos falta da família. Quando nós pegamos Simon, ele passou um tempo fora da família. Andou por vários lugares. Um dia, ele, quando estava para completar 22 anos, ele não aguentou mais. Eu vou voltar e vou comemorar os 22 anos com a minha família. Largou tudo que ele fazia e voltou para casa. Nós já vemos vários missionários que pensam nisso. Estou no campo, mas minha família, como é que ela está passando? Hoje é bem mais fácil. Hoje você tem uma forma de conversar com as pessoas de longe. Naquela época não tinha jeito. Se fosse para longe, você nunca mais via. Quando voltava, a família já podia ter morrido. Então, na verdade, ele foi para lá e a tristeza no seu coração. Ali na casa de Potifar. A cabeça do sonhador certamente estava bem difícil. Ele foi preso, começou a trabalhar ali. O Senhor, porém, começou a observar uma coisa. Tudo que José fazia dava certo. Deus estava com ele. Deus o abençoava em tudo que fazia. E pouco a pouco começou a olhar para aquele rapaz de forma diferente. Começou a ver que ele era realmente usado por Deus. E então o que fez? Começou a dar outras coisas para ele fazer. Daqui a pouco ele entregou tudo que ele tinha nas mãos de José. José se tornou o mordomo. O principal. Potifar nem sabia o que acontecia. Só sabia que a sua riqueza estava aumentando. Tudo crescia, tudo aumentava. E ele continuava a trabalhar com todo o afinco. E o seu Senhor realmente colocou tudo à sua disposição. Porque ele era fiel. Há uma coisa interessante que a gente vê em José. José passou por todas essas dificuldades. Mas ele não se esqueceu de Deus. Ele não esqueceu do Deus do seu pai. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha certeza disso. Por isso ele trabalhava com todo afinco. Ele fazia o melhor. Não importava o que as pessoas falassem, ele fazia o melhor. Porque é importante nós fazermos como para o Senhor todas as coisas. E realmente isso estava acontecendo. O que nós vamos percebendo aqui? Estava bom demais. E ele só melhorando. Dominando sobre todas as coisas. De repente, a esposa de Potifar bateu os olhos nele. E ela começou a tentá-lo. Todo dia chamando ele para dormir com ela. Um rapaz novo,
um rapaz com plena forma. E ela já manda em tudo aqui, porque não a esposa também. Mas ele foi bem claro. E falou assim: eu não posso fazer isso. Primeiro, porque meu senhor, Potifar, colocou tudo nas minhas mãos, menos você. Você é sua esposa. Eu não faria isso contra o meu senhor. Segundo, porque eu estaria pecando contra Deus. Deus vê todas as coisas. Portanto, essa fidelidade de José é importante. Ele era um moço, em plena forma física, mas ele tinha temor de Deus. Ele estava certo de que Deus estava com ele e que Deus estava observando tudo aquilo que ele fazia. Portanto, ele estava confiante que Deus estava com ele, mesmo passando por aquelas dificuldades, mesmo passando por essas tribulações, sem a família, sem o pai, sem as coisas que ele gostava da terra, vivendo numa terra estranha. Mas a esposa de Potifar, então, arrumou uma para ele. Um dia que não tinha ninguém na casa, pegou ele pela roupa, mas ele não aceitou. Ele largou a roupa e fugiu. Só que ela disse que ele é que estava tentando fazer coisas com ela. E o que aconteceu? Quando Potifar chegou, ficou irado. E mandou prendê-lo na prisão do rei. Então, na verdade, nós vamos perceber que Faraó agora estava na prisão do Faraó. Mas o que acontece então agora? Vamos imaginar a cabeça do sonhador. Aqueles sonhos todos na sua mocidade. De repente, vendido pelos irmãos. De repente, trabalhando com Potifar e agora numa prisão. Que vida, né? Terrível. José devia sentir muita tristeza no coração. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E aconteceu uma coisa interessante ali na prisão. Aquele que comandava a prisão começou a ver que ele era uma pessoa extraordinária. E aos poucos foi colocando todos os presos à disposição dele. Ele passou a controlar a prisão. Ele, na realidade, se tornou o principal na prisão. Até aqueles que vinham a mandado do Faraó acabavam ficando com ele. E vieram dois. Vieram um copeiro-chefe e um padeiro-chefe, que na realidade desagradaram o Faraó e foram mandados para lá. Mas ele cuidava de todos eles. Um dia, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe tiveram um sonho. Ninguém sabia o que representava aquele sonho. Mas acabou que eles contaram para José. O copeiro-chefe diz: havia uma videira perante ele, e nela havia 3 ramos. Seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha frente. Ele tomou as uvas e as espremeu no copo do Faraó e entregou em suas mãos. José disse: 3 ramos são 3 dias. 3 dias. Daqui a 3 dias, Faraó vai te reabilitar. E você vai servir na própria mão de Faraó. Mas tem uma coisa, lembra-te de mim quando você chegar lá. Sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu dele. Nem lembrou. Mas aquele sonho estava interessante, já que o copeiro teve esse sonho, o padeiro também teve um. E o padeiro contou, achou bonita o sonho, e falou assim: olha, eu também tive um sonho. Era 3 cestos de pães. Pães alvos. Estavam na minha cabeça. No cesto mais alto havia todos os tipos de manjares do Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Certamente ele pensava numa boa interpretação como no outro, mas não foi. José lhe disse: 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser condenado. O Faraó vai tirar a sua cabeça, vai te pendurar no madeiro e as aves do céu vão comer a sua carne. 3 dias depois aconteceu exatamente o que ele falou. José agora não era só um sonhador, era o intérprete de sonhos. Deus deu a ele a capacidade de interpretar sonhos. Na verdade, não era ele que interpretava, era Deus que interpretava para ele.
E, na verdade, nós vamos perceber, então, que José foi crescendo agora. Ali todo mundo sabia que ele era uma pessoa capacitada. Mas as coisas continuaram e 2 anos depois, ali na prisão, vem um sonho agora do faraó. O faraó teve um sonho. E o sonho de faraó foi muito interessante. 7 vacas formosas à vista, gordas, pastavam no carriçal. Depois surgiram 7 vacas feias e magras. E as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas e continuaram do mesmo jeito. O faraó acordou, muito preocupado com o sonho, dormiu de novo, sonhou de novo. De uma haste apareceram 7 espigas cheias e bonitas. Depois cresceram 7 espigas mirradas. E as 7 mirradas devoraram as 7 cheias. O faraó ficou realmente impressionado com o seu sonho. E ele chamou todas as pessoas do seu reino, todos aqueles que tinham capacidade para poder interpretar, mas ninguém sabia. Aí, nessa altura, o copeiro lembrou. Faraó, quando eu estava na prisão, tem um rapaz lá judeu, um jovem judeu, que lembrou, que eu tive um sonho e ele me contou. E aconteceu exatamente o que ele falou. Faraó então disse, então manda buscar ele. Mandaram buscar José. E José veio então, preparou-se, se barbeou, vestiu uma roupa nova, tomou um banho e vai comparecer diante de Faraó. E aí vamos ver então o que vai acontecer. Nesse contexto então vai acontecer coisas novas. Porque Deus estava com José. E Deus estava mostrando a ele que cada momento da sua vida tinha realmente motivo de ser. Deus estava preparando José para aquilo que ele ia ser. Às vezes nós pensamos que ao passar uma tribulação, nós estamos enfrentando um problema que a nossa vida acabou. Mas Deus pode estar usando aquilo para nos melhorar. Por isso nós temos de aprender a esperar em Deus e a confiar em Deus. Então José foi chamado da prisão, fez a barba, vestiu uma roupa, encontrou-se com o faraó. E José interpretou o sonho de Faraó. E ele disse, o sonho de Faraó é um só. Deus mostra ao Faraó o que vai acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas serão 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas serão 7 anos de fome. O sonho foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Ele deu mais uma orientação. O faraó deve escolher uma pessoa capacitada para, nesses 7 anos de fartura, realmente guardar todo o material que puder, todo o produto da terra, para que nos 7 anos de escassez possa haver. Ou seja, às vezes nós passamos momentos assim, né? Tem momentos que tudo dá certo. Você vai vendo as coisas aparecer, dinheiro aparecer, e você fala assim, puxa vida, vamos gastar. E às vezes não é para isso. Às vezes você tem de guardar um pouco. Porque lá na frente você vai enfrentar problemas, mas você tem de ter reserva. Esse sonho é interessante. Então o que vai acontecer? Faraó, quando olhou para ele, falou assim, uma pessoa ajuizada e sábia só pode ser você. E colocou ele sobre os negócios do Egito. Disse, a partir desse momento, você vai ser o segundo no Egito. Só eu acima de você. E ninguém vai fazer nada no Egito sem a sua palavra. José, aquele garoto que veio lá daquela terra distante, um menino de 17 anos, passou primeiro por um momento numa casa muito grande, cuidando de todas as coisas ali. Depois passou um tempo na prisão, cuidando da prisão. Agora Deus coloca diante dele não a prisão, não uma casa simplesmente, uma família, mas agora coloca todo o Egito. Você agora vai tomar conta do Egito. E então ele se torna essa pessoa. Ele estaria administrando a casa, e sobre a palavra dele nada poderia ser feito. Tirou o faraó o seu anel de sinete da mão,
e o pôs na de José. Pelo vestir roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Deu-lhe Faraó também uma esposa, se chamava Azenate. Com Azenate ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Nesse contexto, então, a fartura era muito grande no Egito. E ele coloca, então, que 1/5 de todo o produto da terra deveria ser guardado. E ele começou, então, a guardar, fazer muitos galpões para todo lado, e em cada cidade tinha muitas coisas. O rapaz cresceu. Deus começa com um pequeno sonho de um rapaz, e agora coloca ele num grau lá em cima, porque ele realmente confiou no Senhor, e ele andou nos seus caminhos. E eu diria, 2 anos depois da seca, os pais de José mandam os seus irmãos lá. E os seus irmãos chegam lá, primeira coisa, eles não conheceram José, vestido a caráter egípcio, falando a língua egípcia. Ele não falava, ele sabia a língua dos rapazes, mas ele não falava a língua deles. E todos eles se prostraram diante de José. O sonho estava começando a realizar-se. Toda a família prostrada diante dele. Porque, na realidade, Deus tinha um plano. E os seus irmãos não sabiam que era ele. Nessa primeira vez, não aconteceu nada. Ele mandou os irmãos de volta. Embora ficasse preso um dos irmãos lá, porque eles realmente colocaram que eles eram traidores, estavam olhando a terra. Vocês podem vir, mas vocês têm que trazer o irmão de vocês, para provar que vocês são verdadeiros. Da outra vez, depois de muita dificuldade com o pai, porque o pai não aceitava que Benjamim viesse, ele já havia perdido José, que os irmãos haviam dito que a roupa dele estava ensanguentada, alguma fera tinha comido José. O pai pensava que José estava morto, e agora ele não queria levar Benjamim, que era o único filho da velhice. Então, nesse contexto, eles acabaram voltando. E voltaram, então, agora com Benjamim, porque não havia outro meio de comprar comida. E disseram para vocês, não, eu não vou recebê-los se vocês não trouxerem o seu irmão. E depois de muitas coisas, ele acabou se declarando aos irmãos. A história tem em Gênesis, vocês podem ler. Mas é interessante. A gente vê o que aconteceu naquele momento. Quando os irmãos descobrem, é claro, ficam muito preocupados. Agora ele é o revide. Agora é a hora dele fazer tudo que ele quer contra nós. Nós o vendemos. E ele disse então para os irmãos, vocês intentaram mal contra mim. Mas na verdade não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Deus tinha um propósito em me mandar para o Egito, para cuidar da vida de vocês mais tarde. E na verdade, ele vendido pelos irmãos, ele sofreu muitas consequências com o ciúme dos irmãos, mas agora o que ele estava fazendo? Cuidando da família. Ele leva toda a família para o Egito e coloca na terra de Gósen. Terra ótima para cuidar de animais. Meus irmãos, nós notamos o seguinte, José era um rapaz que temia Deus. Ele estava pronto para servir o Senhor em toda e qualquer situação. E é isso que nós temos de começar a entender. E nós não devemos guardar rancor da família. Mesmo que você tenha alguma coisa contra a sua família, que alguém fez um mal contra você, coloque diante de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. E lá na frente, você vai ver que tudo isso foi importante para a sua vida e que você aprendeu muito com tudo isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, o jovem tem de se colocar nas mãos de Deus. Tem de realmente entender que Deus tem um propósito para a sua vida. E Jesus disse, estou convosco todos os dias. O Espírito Santo está habitando em você, se você tem Jesus como Senhor e Salvador. Mais tarde, o próprio Jacó abençoou os filhos de José e abençoou Efraim ao invés de Manassés, que era o primogênito.
Não sabemos como é que eles descobriam isso. Deus mostrava para eles. Porque José tentou mudar a mão de Jacó. Não, esse aqui é o primogênito. Ele disse, não, o caçula vai ser o melhor. Ele que vai comandar. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o coração de cada um. Mas a verdade é que os irmãos de José foram cuidados por José. E o próprio Jacó depois vai ficar muito alegre em rever o seu filho e viver com ele ainda muitos anos no Egito. Porque Jacó morreu só com 147 anos. É interessante a gente observar esse amor que ele tinha pela família. Mesmo sofrendo consequências, o amor pela família era muito grande. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar a nossa família. Tem jovens que às vezes querem largar a família. Não pense nisso. Mas se você for expulso da família, mesmo assim, continue a amar a sua família. Lá na frente, você pode mostrar que você é um jovem bom. E que você tem o temor de Deus. Se você tem o temor de Deus, Deus vai abençoá-lo. Nós precisamos de olhar nesse aspecto. Deus ama a família. Os irmãos de José, muitos deles davam muitos problemas. Mas alguns deles foram bênção. Judá, por exemplo, da família de Judá, veio Jesus Cristo. Se você olhar, todos os irmãos tiveram dificuldades. Tiveram pecados. E aí nós falamos, você também peca. Mas se arrependa. Coloque-se nas mãos de Deus. Deixe Deus mudar a sua vida. Não deixe Deus por motivo nenhum. Deus tem um propósito para cada família e para cada um jovem. O jovem deve aprender a seguir a palavra de Deus e o Espírito de Deus que está nele. Problemas da vida você vai ter. Não ache que esse problema que você está enfrentando é a coisa pior, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Deus vai nos dando vitória diante dos problemas que nós enfrentamos. Nós temos de aprender sim. Mas se você errar, se você se afastar, lembre-se, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus ama você. E Deus ama também a mocidade. Eu diria que, embora não haja um OMP aqui na igreja, existe um grupo de jovens. E esse grupo de jovens realmente é bênção diante de Deus. Com respeito à mocidade, na realidade, o Supremo Conselho da IPB, em 1938, em Fortaleza, criou a Federação de Mocidade, a Confederação. Benjamin de Moraes foi da primeira turma, ou aquele primeiro que trabalhou com a mocidade no Brasil. E a primeira federação de todo o Brasil aconteceu aqui no sul de Minas, em 1944. Nós temos realmente de entender que Deus tem um propósito para toda a mocidade, para todo moço e para toda a igreja. E nós diríamos, os pais têm de tomar cuidado com os filhos. Não fique mostrando que você ama mais a um do que o outro. Você cria problemas entre os irmãos. Não dê uma coisa especial só para um. Isso realmente cria problemas entre os irmãos. Não tenha divisão, o pai amar um e a mãe amar outro. Isso não é bom. É bom que os dois primeiro orem e amem as crianças. Todos são filhos. E todos devem ser tratados bem. Mesmo que no fundo do seu coração você tenha, às vezes, goste mais de um. Não fique mostrando isso para os filhos. Isso pode acontecer? Pode. Não deveria, mas pode. Talvez aquele filho que é mais carinhoso, está fazendo todas as vontades dos pais, que faz tudo que o pai manda. Nós temos os filhos que são diferentes. Nem todos, eles não são iguais. Mas a verdade é que Deus vai moldar o caráter de cada um. Vai trabalhar com cada um deles. E no final você vai ver que todos eles vão ser bênção diante de Deus.
Nós temos 3 filhos, eu e a Vera. E eles não são iguais. São diferentes. Cada um entrou numa área diferente. Um é pastor, o outro trabalha na área de advocacia, e a outra trabalha numa área de ajuda às pessoas, porque ela realmente formou em psicóloga. Mas ela cuida da família. Os 3 são diferentes, mas nós amamos os 3. Eles são bênção de Deus. E Deus tem abençoado a cada um deles. E Deus quer abençoar a sua família e todos os seus filhos. Que Deus realmente possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.